Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Amados, e se eu te dissesse que nesse exato momento existe uma batalha acontecendo na sua mente? Sim, está acontecendo uma batalha exatamente nesse momento. Uma batalha invisível cujo objetivo é impedir você de enxergar aquilo que Deus quer mostrar. E o mais perigoso é que muitas pessoas nem percebem que estão sendo influenciadas. Afinal de contas, elas acabam acreditando que enxergam claramente, quando na verdade estão vivendo com a visão espiritual comprometida. Então hoje, queridos, na nossa mensagem de hoje, nosso devocional de hoje, através dessa palavra, vamos poder identificar essa cegueira e como permitir que a luz de Cristo ilumine completamente a nossa vida. Por isso eu quero convidar você a ler comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, aonde o apóstolo Paulo declara o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então pode ver que é um texto muito forte, aonde o apóstolo Paulo fala sobre o Deus, em letras minúsculas, Deus deste século. Ou seja, a quem que ele está se referindo? Ele está se referindo a Satanás, ou diabo, né? Não porque ele seja soberano. Satanás não é nada, ele é um vencido pelo sangue de Cristo. Mas porque ele exerce influência sobre o sistema pecaminoso deste mundo. Tudo que você vê de ruim no mundo é uma influência do inimigo, é uma artimanha do inimigo. E o seu objetivo é simples: impedir que as pessoas enxerguem a verdade. Ou seja, não é por menos que o texto diz que o Deus desta era cegou o entendimento. E essa cegueira, queridos, ela não é física, ela é espiritual. E quando a pessoa ela tem essa cegueira espiritual, ela afeta a mente física, mas também o entendimento e a capacidade de reconhecer a ação de Deus. Por isso, queridos, que o inimigo tenta esconder justamente aquilo que pode transformar vidas. A luz do Evangelho que revela Cristo. Isso ele tenta esconder, que é a imagem perfeita de Deus. Ele tenta esconder a luz do Evangelho que revela Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Isso ele tenta esconder. Como? Cegando o entendimento. Fazendo com que as pessoas não tenham essa capacidade de discernimento e de compreensão. Então, muitas vezes, imaginamos que a cegueira espiritual, ela acontece apenas com quem está distante de Deus. Não. Ela pode começar de uma maneira muito sutil na vida de um cristão. Pode surgir quando as preocupações elas passam a ocupar mais espaço do que a fé. Quando o nível das suas preocupações ela se torna maior do que sua fé. Quando as opiniões das pessoas falam mais alto do que a palavra. Quando passamos mais tempo alimentando a mente com distrações do que buscando a presença do Senhor. Ou seja, é como alguém usando óculos escuro, queridos, em um ambiente iluminado. A luz continua presente, mas a visão ela fica limitada devido ao óculos escuro. Talvez seja por isso que algumas pessoas vivem tão confusas, debaixo das decisões importantes que precisam tomar, ou também sem direção e sem discernimento. Por isso é que vale a pena refletir. O que será que tem ocupado a minha mente nesses últimos dias? O que tem influenciado mais as minhas decisões? A voz de Deus ou a voz do mundo?
Será que existe alguma área na minha vida que precisa voltar a ser iluminada pela verdade das Escrituras? Agora, meditando sobre isso, a gente vai chegar numa boa notícia. Porque todos esses questionamentos, ele não é para te condenar, mas é para te trazer uma boa notícia que Deus, ele não quer que ninguém permaneça em trevas. A mesma passagem, queridos, que nós lemos, que fala sobre a cegueira, ela também aponta para a solução, que é Cristo. O inimigo trabalha para esconder a luz, mas não pode apagar a luz. Eles não podem apagar, o mundo das trevas não pode apagar a luz. O que eles podem fazer é tentar fazer com que você não enxergue a luz. Ou seja, o inimigo ele pode colocar a mão nos teus olhos, mas não pode tampar a luz de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa visão espiritual começa a ser restaurada. Aquilo que parecia confuso começa a ganhar clareza e sentido. Aquilo que parecia sem saída passa a ser visto pela perspectiva da fé. E quanto mais perto de Jesus, mais claramente você passa a enxergar a vontade de Deus. Essa é a luz do Evangelho, que continua sendo poderosa para transformar vidas. Então, agora é necessário que você faça uma reflexão. Faça uma oração sincera em seu coração e peça para o Senhor nosso Deus que venha revelar qual área em que você está enxergando menos do que deveria. E decida buscar mais a palavra de Deus, decida ouvir mais a voz do Espírito Santo e permita principalmente que o Senhor Jesus ilumine os seus pensamentos, suas escolhas e os seus caminhos. Amém? Então agora eu quero finalizar orando por você. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e ore junto comigo. Poderoso e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero, amado Pai, nesse momento, colocar diante do Senhor a vida de cada um desses amados irmãos e irmãs que estão acompanhando esse devocional. Para que o Senhor hoje venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, removendo toda cegueira espiritual e toda influência que tente afastá-los da Tua verdade, Pai. Que hoje os olhos espirituais venham se abrir para que todos passem a enxergar com clareza a Tua vontade, Pai. E o Senhor hoje, amado Espírito Santo, venha conceder discernimento, sabedoria e sensibilidade à Tua voz. E que a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe sobre todas essas vidas, trazendo direção, fortalecimento e paz. E que tudo seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? E se essa mensagem falou ao seu coração, corre aqui nos comentários do vídeo e escreva assim: Jesus, ilumina meu caminho. E compartilhe esse devocional com alguém que precisa dessa palavra. Não esqueça de deixar o seu like, curtir essa mensagem, se inscrever no canal e seguir nossa página no Facebook, Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, e eu espero você amanhã para um próximo devocional. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.